Então, fique à vontade, doutora Rosane, ela é do nosso Comitê Científico da Retina Brasil, presidente do Comitê Científico Retina Brasil, especialista em doenças raras hereditárias da retina. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Primeiro, eu vou agradecer demais a doutora Débora e doutor Jorge, como presidente do Comitê Científico, por vocês abraçarem também essa causa, e é muito, muito gostoso a gente ter vocês com a gente, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém já teve aula aqui de que é retinose, de que é distrofia retiniana? Quem já teve, levanta a mão. Tá. Quem entende o que é retinose, sabe o que é retinose mesmo, levanta a mão para mim. Então, vamos lá. Eu ia falar só sobre genética, mas eu acho que eu tenho que falar mais o que é a distrofia retiniana, porque eu já vi que ninguém está sabendo direito o que é. O que acontece? Nós não enxergamos, não é com o olho, nós enxergamos com o cérebro, com uma porçãozinha aqui atrás do cérebro. Como que a gente enxerga com o cérebro? O que o olho faz, então? O olho, a gente brinca que é uma projeção do cérebro. O olho, quando está tudo escuro, você não enxerga nada. Você precisa de luz iluminando o objeto que você vai ver. Na hora que o objeto está iluminado, ele vai mandar a luz que o olho vai captar essa luz. Então, como que o olho capta essa luz? Nós temos várias estruturas no olho, vocês vão ver quando tem perda de transparência do cristalino da catarata, mas que me perdoem os outros oftalmologistas, para mim a parte mais importante é a retina. Por que isso? A retina é onde nós temos as células que nós chamamos receptoras da luz, são os fotorreceptores. Então, as duas células que a gente tem na retina, fotorreceptores, umas são chamadas de cones e as outras são chamadas de bastonetes. Por que nós temos esses dois tipos de células? É que os cones são responsáveis por captar essa luz no sentido de nitidez, de cor, de qualidade. E os bastonetes captam a luz de claro, escuro, então é mais o campo visual e essa projeção que vocês verem lateral. Então, essas duas células vão captar a luz. E aí, depois que captam a luz, vai ter uma opção de processo, que eu vou explicar agora, manda para o cérebro, pelo nervo óptico, e é ali que é formada a imagem, volta, a gente enxerga. Como que faz isso? A retina da gente, eu já falei que essas duas células estão na retina. A retina da gente, se eu fizer uma analogia, ela parece um espelho. O espelho não tem a camadinha preta embaixo? A retina da gente também tem uma camada preta, que nós chamamos de epitélio pigmentar. E o vidro? O vidro são as camadas transparentes da retina. E eu gosto de fazer muito essa analogia, porque a camada preta é fininha e o vidro é grosso. Ele é grosso e na retina a gente faz essa analogia porque são 6 camadas de retina. Então, ela também é mais grossa do que a camadinha preta. E aí, o que acontece? O processo todo de transformar essa luz em estímulo elétrico para ir para o cérebro se faz nesse processo da retina. Se não tivesse o epitélio pigmentar, a luz ia passar direto. Então, o epitélio pigmentar ele serve como anteparo da luz que entra dentro do olho. Na hora que essa luz bate no epitélio pigmentar, ela vai quebrar umas substâncias que a gente chama de ácido retinóico, e essa substância quebradinha entra dentro dos cones e dos bastonetes. Aí começa uma pulsão de troca. Entra uma substância, sai outra substância. Entra uma substância, sai outra substância. E isso, na hora que termina, ele faz faz a faísca. Quando faz a faísca, pegou foguinho, aquilo vai para o cérebro, a gente enxerga. Esse processo todo de receber a luz, transformar essa luz em estímulo elétrico, chama transdução da luz. E por que isso é importante vocês saberem? Porque o defeito de vocês está nesse processo. É um processo que não está bem feito. Esse processo dessa transdução, ele é comandado por mais de 400 genes. Tudo na gente é comandado por gene. A gente fala assim, qual é o meu código genético? É porque tem uma porção de genzinho que manda eu ser branco, manda eu ser preto, manda eu ter cabelo branco, ter cabelo preto, louro, moreno. Então, tudo é codificado. Então, nós temos mais de 400 genes que dão pitaco nessa área. E o que é um gene? Só para vocês entenderem. Gene
ele é mais, nada menos do que uma repetição de umas passidinhas que a gente chama de base nitrogenados. Então, a guanina, timina, adenina, aquilo vai repetindo, repetindo, repetindo. Você pode ter gen maior, gen menor, de acordo com essa quantidade. E que isso acontece? Se eu tiver algum defeito nessa sequência, eu trocar uma letrinha pela outra, ou eu perder um pedaço do gen, ou eu inserir uma coisa, mais uma base onde não tinha, isso é o que a gente chama de mutação. E quando esse gen está alterado, ele realmente vai ter a função dele alterado. Então, essa função dele alterado, se for nessa área pequenininha que comanda a transdução da luz, a gente vai ter esse defeito. Então, isso é que acontece. Vai começar, qual é o meu gen? Todo mundo tem o gen. Por exemplo, Roberto tem a BCA4, eu também tenho a BCA4, eu também tenho o RPE 65, todo mundo tem os genes, mas eu não tenho eles mutados. Se eu tiver eles alterados, é que vai me dar doença. Eu gosto de falar isso porque muitas das pessoas perguntam, então eu não tenho esse gene. Não, vocês têm o gene, pelo amor de Deus, mas não tem eles alterados. Então, isso é importante a gente falar, tá? Então, o que acontece? Quando você tem vários tipos de distrofias retinianas, vários tipos de retinose, vários tipos de distrofias maculares, de acordo com o gene. Cada um vai dar um pitaco em uma parte da transdução. Vocês lembram que eu falei que vai entrar, vai quebrar no epitélio pigmentar? E tem uns que logo que quebra, não consegue nem quebrar direito. Esses são mais graves. Então, fazendo uma outra analogia, com uma corrente que anda de bicicleta, não tem aqueles correia dentada que tem aqueles negocinhos? Então, o elo. Então, logo no início, se você tem a quebra de 1 ou 2 elos, na hora que você vai começar a andar, ele já está dando problema. Aí você força, ele anda um pouquinho, força mais, ele anda. Aí acaba quebrando as outras roelas todas. Então, esse é um processo muito inicial. Como é um processo muito inicial, são doenças mais graves, que afetam geralmente a infância, as crianças pequenas, como as amauroses congênitas de Leber. Se eu tenho um processo que depois que ele entrou nos cones ou nos bastonetes, ele ainda consegue funcionar um pouquinho, é um elo que está quebrado bem mais embaixo. Então, ele vai andar, faz coct, então, você tem esse pedacinho, mas ele já funciona um pouco. Então, na hora que isso funciona um pouco, você tem um tipo de retinose que aparece mais tardiamente, menos agressiva. Então, a gente tem todos esses tipos. Tem um tipo que é lá no finalzinho. Então, essas lá no finalzinho, elas são mais brandas. Então, a gente tem vários tipos de retinose. Então, tem as mais agressivas, por exemplo, na Stargardt que o Roberto está falando, é no meio dela, porque na hora que entra e sai uma porção de substância, o que é o Stargardt? É uma substância que sai, o E2A, que não consegue ser quebrado. Então, ele não consegue, ele vem inteiro, não quebra, então ele não consegue entrar na célula de novo para completar o ciclo. Ele deposita no epitélio pigmentar e destrói o epitélio pigmentar. Então, a gente tem vários tipos. Então, qual é a importância? A retinose pigmentar, então, é um distúrbio na transdução da luz, onde a gente não tem esse processo funcionando corretamente. E porque aí você fala assim, mas se tudo dá um desconforto, como eu falei com vocês, tem vários tipos. Então, como a gente vai tentar ver qual é o gen? Eu preciso saber o gen, não é só para tratamento, não é só para ver o que está vindo, é para saber qual é o tipo da minha retinose. Aí eu posso aconselhar vocês mais fácil. Por exemplo, eu tenho algumas retinoses que ela só afeta uma parte, um pigmento que só existe nos bastonetes, que é a rodopsina, não existe no cone. Então, eu posso falar para vocês, olha, vocês vão ter a visão central a vida toda, vocês vão perder a visão periférica, mas estão a visão central. Então, vocês podem programar a vida sabendo que isso vai acontecer. Ao passo que eu tenho uma retinose da maurose de Leber, eu falo, essa é muito agressiva, então nós vamos programar, nós vamos fazer alguma programação de vida mais assertiva, qual profissão que eu posso ter na vida, eu posso não poder ler, mas eu escuto muito bem, então eu vou viver com leitura. Eu tenho um paciente que eu adoro ele foi secretário da Defesa. Não, esse aí foi a segunda. O primeiro, ele foi secretário de Defesa. E ele é completamente cego e ele tem
pós-doutorado, foi o único 10 que Sevilha deu, foi o dele, no pós-doutorado. Ele não enxerga nada, mas ele escuta bem. Então, a gente começa a estimular desde cedo. Ele tem uma maurose, desde cedo ele foi estimulado. Então, são coisas importantes que a gente tem que ter na vida, até para falar assim, ó, vai ter filho, vai ter filho. Posso ter o risco de ter um deficiente? Eu sou deficiente, eu vivo bem. Mas tem muita gente que fala assim, eu suporto, mas não queria passar para o meu filho. Então, não, a gente vive bem, e a gente vai viver bem, e o meu filho também vai viver bem. Então, a gente tem todas essas condições que a gente precisa falar para vocês. Tem umas que a gente já pode dizer, olha, para vocês faz mal usar a vitamina A, para os outros não fazem mal. Então, por isso é que eu preciso saber qual é o gene. O mais importante de tudo não é para a gente entrar em teste clínico, lógico que a gente fica esperando que isso aconteça, mas o mais importante é para posicionar vocês do que realmente vocês têm e como eu posso lidar com isso. Se tem alguns tipos de distrofias retinianas que causam mais processos inflamatórios do que outras. Então, o que acontece? Quando você tem esses processos inflamatórios recorrentes, você pode tratar esses processos inflamatórios. Eu não vou curar a retinose pigmentar, mas eu vou prolongar o tempo de vida, tempo de visão de vocês se eu tratar isso. Então, nós temos que continuar, porque é muito comum falar assim, eu já tenho distrofia, não vou nem ao oftalmologista. Não, precisa ir, porque a gente sabe que ela evolui com inflamações subclínicas. Então, se está num processo inflamatório, principalmente em jovens, a gente trata, e aí você consegue melhorar a visão e manter essa visão por um tempo prolongado. Uma experiência que a gente teve muito grande agora foi com a pandemia. Por que isso? O coronavírus é um vírus muito potente, que a gente chama de apresentar antígenos para o sistema imunológico, e depois que se apresenta esses antígenos, dá uma reação inflamatória. O que acontece com vocês? Vai tendo, na hora que vocês vão vai evoluindo a retinose, vocês vão destruindo. Vocês sabem, tem a morte dos cones, tem a morte dos bastonetes. Quando isso acontece, eles liberam alguns antígenos, que são antígenos S, o IRBP. Então, quando deu essa pandemia, esses antígenos que não são apresentados, o sistema imunológico nem conhece eles, mas eles foram apresentados. Então, deu muita reação inflamatória. Então, era muito comum, era raro o dia que não chegava, a minha retinose piorou. Aí você tratava a inflamação, voltava de novo. Então, são determinadas coisas, por isso que a gente fala, não deixem de ir pelo menos uma vez por ano no oftalmologista, ou então se piorou, a flutuação da visão é normal. Não é normal de um dia para o outro você piorar e ficar. Aí tem alguma coisa, aí vai no oftalmologista mesmo que não seja um ano, tá? Então, isso que é a importância. E a importância do nosso mapeamento genético é para isso. É para nós sabermos qual realmente é a doença que a gente tem e qual o prognóstico que a gente tem na vida. Agora, outra coisa quanto ao mapeamento genético, que é muito importante a gente falar isso. Eu não tenho 100% de certeza. E muitas das vezes eu não acho qual é a mutação, qual gene que eu tenho alterado. Por que isso? Tem muitas variantes que ainda não foram descritas. A gente sabe da doença, mas tem variantes que não foram descritas. Só para dar um exemplo para vocês. O RPE 65 está sendo estudado desde 2006, de 1996, desculpa. E foi liberado o tratamento já genético, a terapia gênica, que é o Luxturna, para esse gene em 2017 nos Estados Unidos. E o que acontece? Quando chegou há 2 anos atrás, em 2019, 3 anos, nós descobrimos uma variante nova. Então, tinha pessoas que tinham essa variante que não era classificado como se tivesse o RPE 65. Nós descobrimos por quê. Vários pacientes nossos apresentavam a doença e apresentavam essa variante. Então, nós reclassificamos uma variante que não era considerada patogênica para uma variante patogênica. Então, quando a gente faz o mapeamento genético, tem muitas variantes que ainda não estão totalmente descobertas. Então, vai sair, em muitos casos, provavelmente patogênico, teste inconclusivo. Não é que vocês não têm a retinose e que não sabem o que é porque ainda não se descobriu. A gente tem alguns laboratórios que nós trabalhamos, eles repetem esse exame para a gente de 6 em 6 meses, ou toda uma quantidade de variantes novas descobertas. Então, são os inconclusivos. E mesmo assim, nós temos, com isso tudo, nós temos mais de 20, quase de 15% a 20% dos exames que dão
inconclusivos. E tem alguns também que dão umas conclusões completamente diferentes. Então, a gente tem que associar o resultado do exame genético com o exame oftalmológico, porque a gente tem muita variante. Então, se eu pegar toda, agora mesmo eu peguei uma falando que a minha chegou lá para eu analisar que tinha uma síndrome de Usher. Ela falou, doutora, sempre enxerguei bem e sempre escutei bem. Eu fui ver, não era nada, era uma variante incerta, a outra provavelmente seria patogênica, ela não tinha nada daquilo, ela tinha outro tipo de doença. Então, é importante a gente saber disso, não ficar chateado quando o mapeamento genético ficar inconclusivo, não é que a gente tenha, mas há a possibilidade disso ser refeito. Agora, no in vitro é mais difícil, que acabou a gratuidade. Isso aí também foi outra coisa bem legal que a gente conseguiu. Os primeiros mapeamentos genéticos, conseguimos eu, a Juliana, nós conseguimos da IPSPARC, que é a que produziu o Luxturna, ela deu para a gente, na época, 500 exames. Depois, a Novartis também deu mais 300 exames gratuitos para a gente, e a Invita deu durante 1 ano. Acabou isso, a gente fez todos os exames, a gente só fez o exame mesmo, só o exame oftalmológico. Depois a gente analisou todos os outros exames, acredito que ninguém pagou, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguma dúvida, vocês me falam.